Hoje nós vamos falar sobre uma diferença clara entre dois reis na história de Israel. E quais são esses dois reis? Os dois reis muito conhecidos, né? Um deles é talvez o mais conhecido na história da Bíblia, que é o rei Davi, e o outro é o seu anterior, que é o rei Saul. Ambos tinham um propósito nessa terra e eles têm algo em comum. Ambos fizeram algo que era mal aos olhos de Deus. E Davi não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, cinco, nem sei quantas vezes Davi fez algo que era mal aos olhos de Deus. E mesmo assim, Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. E nesse vídeo eu quero que você assista até o final, porque eu vou te mostrar uma característica que Davi tinha, que se nós adquirirmos para nós, nós também poderemos ser, assim como Davi, semelhante e segundo o coração de Deus, pessoas que agradam o Senhor. Porque Deus era com Davi e Deus também pode ser com você, se você aprender essa lição no dia de hoje. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem. E hoje eu quero falar a respeito da repreensão de Deus acerca de cada um desses dois reis. E primeiramente nós vamos falar sobre a história de Saul. E vamos contar o tempo em que Deus dá uma ordem a Saul. E a ordem de Deus era clara, para Saul ir até o povo em uma guerra. Era para Saul ir em uma guerra, matar todos que estavam lá, tudo, destruir tudo, para que não sobrasse nada. E Saul vai, faz aquilo que Deus manda, só que ele traz algumas ovelhinhas do rei para o seu reino. E ele traz o rei também, e ele diz que vai matar o rei perante o povo. E ele vai pegar as ovelhinhas ali e sacrificar ao rei. As ovelhas, que eram alguns animais que eram dos seus inimigos. Só que a ordem de Deus era clara na vida de Saul. E Saul desobedeceu. Mas o ponto que eu quero chegar dessa mensagem é o momento em que o profeta Samuel chega até Saul. E ele repreende Saul. E quando ele repreende Saul, ao invés de Saul reconhecer o seu erro, ele tenta se explicar. E aí ele tenta se explicar e ele fala o motivo a qual ele cometeu aquele erro. E o motivo a qual ele desobedeceu a orientação de Deus para a vida dele. E ele vem com uma desculpa para tentar convencer o profeta. E agora nós vamos comparar essa história com o momento em que Davi é repreendido. Davi cometeu o pecado de adultério, né? Depois a gente pode até fazer vídeo sobre isso, mas eu quero falar só sobre a repreensão, sobre o momento da repreensão. E o profeta Natan chega diante de Davi e expõe perante ele o seu pecado, a sua falha, o seu erro. E Davi, ele não tenta se explicar para o profeta. A Bíblia diz que ele simplesmente rasga suas vestes e busca ao Senhor. Se humilha diante de Deus. E ele escreve o Salmo 51 no momento de dor, de angústia, de sofrimento, pelo seu pecado, pela sua falha. Davi não se escondeu, Davi não inventou nenhuma desculpa. Ele simplesmente reconheceu o seu erro e se lançou diante do Senhor. E essa diferença clara entre Saul e Davi fez ele ser conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi não era um homem que praticava boas obras aos olhos do mundo. Davi era assassino. Davi tinha várias mulheres. Davi tomou a mulher do seu amigo e mandou matar o seu amigo, mandou colocar na frente da batalha para que ele fosse morto. E mesmo assim Davi era segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi não se escondeu da repreensão. Ele foi buscar o perdão de Deus para a sua vida. E eu e você, muitas das vezes, nós, no lugar de tomar a atitude de Saul, no lugar de nós tomarmos a atitude de Davi, nós tomamos a atitude de Saul. A atitude de inventar uma desculpa. Ou se não, a atitude de Adão. Qual é a atitude de Adão? Correr, se esconder, tentar fugir de nossos próprios erros. Mas o Senhor, Ele é bom e misericordioso. E Ele não quer que eu e você venhamos fugir das consequências dos nossos atos e nem fugir da presença de Deus quando pecamos. É desejo de Deus que quando somos repreendidos, nós venhamos nos lançar na presença do Senhor
e pedindo graça, perdão a ele. Davi olhou para Deus e disse assim: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Pode tirar tudo de mim, mas não retira de mim o teu espírito. Tem misericórdia de mim. Purifica-me completamente. Ou seja, ele entendeu a situação que ele estava. Entendendo Davi a situação que ele estava, o momento que ele estava, ele sabia que ele precisava ser limpo. Então não adiantava fugir da presença de Deus, assim como Adão fugiu. Ele precisava ser limpo, ele precisava ser purificado. Se você e eu cometermos algo que desagrada a Deus, que nos suja, que suja o nosso coração e que nos mantém distante de Deus, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, se nós queremos ser purificados, nós temos que se lançar na presença do Senhor. Nós temos que estar diante dele todos os dias da nossa vida. Não adianta nós inventar uma desculpa ao sermos repreendidos pela palavra, ao sermos repreendidos pelo Senhor. Nós temos que nos lançar na presença de Deus, assim como Davi fazia. Sempre que errava, sempre que pecava, ele se lançava na presença do Senhor, rasgava o seu coração diante de Deus, em sinal de humilhação. E ele se arrependia genuinamente diante do Senhor. E por isso ele alcançava a graça e a misericórdia. Por isso ele alcançava. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Ele abate os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Quem são os humildes? Aqueles que entendem a graça de Deus para com a sua vida. Então entenda que se você cometeu algo de errado, algum pecado, algum erro, você não deve se esconder do Senhor, mas você deve se lançar na presença dele. Porque ele é fiel para te perdoar. A Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos. O que é destituídos? Afastados da presença de Deus. Mas o Senhor enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você tem o privilégio de alcançar a salvação, a graça de Deus sobre a sua vida no dia de hoje. Se você crê, digita amém aí, comenta esse vídeo e diga assim: Senhor, me limpa nessa hora. Senhor, limpa a minha vida, limpa o meu coração, porque eu quero andar em caminhos que agradam o Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Se inscreva nesse canal, porque aqui a gente vai estar postando sempre mensagens de Deus que transformam a sua vida.